Terapia, o seu consultório psicológico com Adelina Cacombo. Dose de Terapia. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Dose de Terapia. É sempre uma alegria, um prazer saber que você já está conectado aqui na nossa rádio, a Rádio Adventos, a Rádio da Esperança. E saiba que este programa existe para manter a sua saúde mental equilibrada, da sua família, ter bons relacionamentos e gozar da melhor forma a vida com mais sanidade mental. Fala para você com muito amor e carinho, Adelina Cacombo. Caro ouvinte, hoje vamos começar a falar sobre os transtornos da personalidade. Vamos fazer uma série para você conhecer de fato quantos tipos de transtorno de personalidade existem, como lidar, como saber as características de cada tipo de transtorno da personalidade. É importante, caro ouvinte, que você saiba e conheça que, de facto, a nossa personalidade também apresenta alguns transtornos que, às vezes, por não conhecermos, não sabemos como lidar com pessoas que apresentam esse tipo de transtorno da personalidade. Recordar que a personalidade é um conjunto de características que identifica uma pessoa, a forma de estar, de falar, de pensar, de enxergar o mundo e as crenças que essas pessoas podem construir e acabam por fazer parte da sua personalidade. Entretanto, a nossa personalidade pode apresentar alguns transtornos e hoje vamos começar a falar sobre o transtorno da personalidade antissocial. Possivelmente você já ouviu falar em algum momento sobre o transtorno da personalidade antissocial. Como que é caracterizada uma pessoa com o transtorno da personalidade antissocial? Como lidarmos com eles? Como podemos auxiliar essas pessoas que têm essa perturbação da personalidade? Caro ouvinte, é importante que você primeiro saiba o que é. O que é, afinal, o transtorno da personalidade antissocial? Ela é caracterizada por padrões persistentes de desrespeito pelos direitos dos outros, às vezes por impulsividade, falta de empatia e comportamentos socialmente irresponsáveis. E por isso é que alguns não percebem como é que muitas pessoas não conseguem respeitar os direitos dos outros, não têm empatia, não têm muita sensibilidade a atender às necessidades dos outros. Às vezes, caro ouvinte, essa pessoa pode ter um transtorno da personalidade. Por isso tens que prestar atenção a algumas características que vamos deixar aqui para poder saber e depois como poder entender essa pessoa que tem o transtorno da personalidade antissocial. Vamos descrevê-los agora. Eu convido o meu caro amigo que tem sempre a paciência de nos acompanhar. É importante, se possível, você pode fazer as suas anotações para saber, conhecer, e fica mais fácil quando nós conhecemos o problema, não é? Saberemos lidar melhor com a situação. Então, a primeira característica, desrespeito pelas normas sociais. Normalmente, pessoas que têm esse transtorno antissocial ou o transtorno da personalidade antissocial ignoram as regras sociais e legais e frequentemente envolvem-se em atividades ilegais. É uma característica que você pode prestar atenção. A outra característica é a desonestidade. É muito frequente elas mentirem e enganam e manipulam também para obter os ganhos pessoais. Então, a desonestidade é uma das características destas pessoas que têm o transtorno da
personalidade, com frequência manipula para conseguir conquistar, obter os ganhos pessoais. A outra característica está relacionada com a impulsividade. Há uma tendência de agir impulsivamente, sem considerar as consequências do seu ato. Esta também pode ser uma característica do transtorno de personalidade antissocial. E a outra característica está relacionada com a irritabilidade e agressividade. São propensos a reações violentas com irritabilidade constante. É importante que você tenha atenção se é característico, se há muita frequência. Então temos que prestar atenção para podermos orientar essa pessoa a buscar ajuda do profissional da área de saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra. E a outra característica, meu caro ouvinte, tem a ver com a falta de remorso. Essas pessoas poucas vezes ou então nenhuma culpa sentem quando acabam por danificar, magoar os outros. Não têm remorso, dificilmente tem esta sensibilidade acentuada na sua personalidade. Por isso é que ele sofre de transtorno antissocial. A palavra em si nos dá uma ideia já de como essa pessoa pode se caracterizar. E, caro ouvinte, nós precisamos saber que os problemas mentais existem, como também existem os problemas físicos, entre outros, relacionados à nossa saúde. Portanto, quanto mais nos conhecermos, nos familiarizarmos, vamos saber lidar com mais facilidade, com mais empatia com essas pessoas que têm este transtorno da personalidade antissocial. Agora, a grande questão pode estar, você pode querer saber, afinal, quais são os fatores? Por que essas pessoas apresentam os transtornos da personalidade? Vamos aqui enumerar alguns fatores que podem estar relacionados com a genética, não é? A predisposição genética pode desempenhar um papel, pois há uma tendência maior de o transtorno ser encontrado em famílias com histórico desse tipo de comportamento. Então, aí vamos ter em consideração esse aspecto da genética. O outro fator que pode desencadear algum transtorno da personalidade são os fatores neurobiológicos. Isto também pode ter um impacto para que isso possa se desenvolver. Por exemplo, algumas anormalidades no funcionamento do cérebro, com disfunções na regulação de certos neurotransmissores, podem estar associadas ao transtorno antissocial. Então, são alguns fatores, como também podemos mencionar aqui o ambiente familiar. Por exemplo, experiências familiares adversas, como a negligência, o abuso físico ou emocional na infância, podem contribuir para o desenvolvimento desse transtorno antissocial. Então é muito importante, caro ouvinte, cuidarmos do nosso ambiente familiar. Nós tocamos tanto nessa tecla para prevenirmos, porque aqui a Rádio Adventos prima principalmente para a prevenção de todos os aspectos que envolvem a vida do ser humano. Então vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar dos nossos relacionamentos para evitarmos problemas maiores futuramente, já quando estiverem na fase adulta. E o outro fator tem a ver com a modelagem de comportamento. Por exemplo, observar e imitar comportamentos antissociais na família ou na comunidade pode influenciar o desenvolvimento desse transtorno. É verdade. Por isso é que nós somos seres que aprendemos muito pela modelação, pela modelagem, a imitação. Somos seres sociais e acabamos por influenciar tanto positivamente como negativamente. E outros fatores podem estar relacionados com os fatores psicossociais. Esses fatores como, por exemplo, estresse crônico, instabilidade emocional e falta de apoio social também pode desenvolver ou pode desempenhar um papel no desenvolvimento do transtorno antissocial. Então, caro ouvinte, tenha em consideração esses aspectos, esses fatores que podem desencadear o transtorno antissocial. Vamos evitar, vamos poder fazer o melhor
que estiver ao nosso alcance para proporcionarmos mais saúde mental para a nossa família e também para nós. Como sabes, chegou aquele momento que nós chamamos o momento da mudança, um momento que nos ajuda a ter uma visão diferente. Então chegou aquele momento em que você quer saber como lidar afinal com o transtorno antissocial, como podemos lidar com pessoas que apresentam esses transtornos. É difícil lidar com esses problemas, é verdade, é difícil sim, mas é possível quando nós temos sempre o amor de Deus, principalmente em nossos corações, quando estamos preocupados com o nosso próximo, não é? Então vamos deixar aqui algumas sugestões, meu caro ouvinte, para poder ajudar as pessoas que têm este transtorno e que possivelmente não conseguem lidar e despertar por causa deste problema que ele enfrenta. A primeira sugestão é: temos que estabelecer limites saudáveis. É importante definir limites claros e manter-se firme nelas para proteger-se destes comportamentos prejudiciais. Você já identificou que esta pessoa tem esse transtorno, então tem que saber também como lidar, não extrapolar independentemente da relação, mas tem que saber colocar limites não só para o bem-estar da pessoa que tem o transtorno, mas também para si. E a outra orientação é que deves evitar confrontos diretos. Opte sempre por abordagens calmas e não ter confrontos com essas pessoas para poder lidar de facto e ajudar. Porque você já sabe que ele tem um transtorno antissocial, então não podes lidar como se fosse alguém que não tem nenhum problema. Então nós temos que saber de facto como lidar, e uma das formas para saber lidar é evitar esses confrontos diretos. A outra sugestão é que deves buscar apoio. É necessário que busque apoio, converse com amigos, familiares ou profissionais de saúde mental para obter suporte e orientação. Olha, uma das dificuldades que nós temos nos deparado com familiares de pessoas ou pacientes que têm um transtorno, uma das dificuldades é quando os familiares não conhecem a perturbação, não conhecem o transtorno, não conhecem o problema que o seu familiar, o seu parente padece. Então, é importante que você busque apoio para te orientar, para saber lidar com essa pessoa, com este amigo que realmente tem esse transtorno da personalidade antissocial. E a outra orientação: comunique-se de maneira clara, evite confusões, não é? Ambiguidade, seja direito ao que você quer comunicar. Isto é importante para esta pessoa que tem o transtorno da personalidade. E nós sempre queremos deixar são algumas dicas pontuais que nós queríamos que você tivesse em consideração. Claro, lidar com esses transtornos requer muita paciência, um acompanhamento às vezes longo prazo, porque alguns são crônicos, uns temos que controlar e ajudar para poder minimizar e essa pessoa saber se enquadrar e interagir de acordo com o problema que ele tem apresentado. Mas nós sempre apelamos, caro ouvinte, a ter sempre aquele olhar de mais empatia e buscar sempre a orientação divina. Nós às vezes queremos julgar com muita facilidade, e a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 7, no seu verso 1, diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Esta é uma palavra de alerta para termos muita cautela quando você não conhece de facto o problema que a pessoa está a enfrentar. Então não julga, procura perceber, procura entender, e tem mais aqui uma orientação que Deus nos diz na sua palavra, no mesmo capítulo, verso 12, diz assim a regra de ouro, Mateus capítulo 7, verso 12: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Esta é a regra de ouro. Ame mais e faça realmente o que você gostaria que alguém fizesse para si. Então, mantenha-se conosco sempre. Que Deus te abençoe. Esteja sempre conectado aqui à Rádio Adventus, a Rádio da Esperança. Tenha uma boa continuação.
Quantas vezes você se afastou de Deus e encontraste tristeza, mágoa e dor? O pecado mostrou como é que é viver longe de um Deus que só te dá amor. Basta olhar pra cruz e entender como é grande o amor desse Deus. Deus te ama, Deus te quer, Deus aceita como você é. Deus ouve, Deus responde e ama você. Ele te chama e quer você aqui. E aquela cruz foi por ti. Deus ouve, Deus responde e ama você. Se você já ouviu falar desse Deus que morreu numa cruz por ti, por que negar tamanho amor que não tem fim, capaz de morrer para que você possa ter vida em abundância, uma vida sem fim. Deus te ama, Deus te quer, Deus aceita como você é. Deus ouve, Deus responde e ama você. Ele te chama e quer você aqui. Aquela foi somente por ti. Deus ouve, Deus responde e ama você. Tudo Ele criou, tudo Ele criou, tudo Ele fez, foi por você. Porque hoje negar Deus te ama e te quer, Ele aceita como você Deus aceita como você ouve, Deus responde e ama você.
Dose de Terapia. O seu consultório psicológico. Dose de Terapia.